Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o pastor Luiz Quinochita que vos fala. Estamos nesta manhã no devocional, aqui em meio à natureza, neste monte. Estamos aqui meditando na rica palavra do Senhor. E hoje eu queria falar sobre a obra do Senhor na nossa vida, quando Ele está restaurando, quando Ele está avivando, quando Ele está fazendo coisas novas. E eu quero falar baseado em Isaías 41, onde é uma promessa para a nação de Israel, que ali na nação de Israel estava havendo uma situação difícil. A nação vivia politicamente, socialmente, uma situação bastante delicada, contrária ao que eles mesmos desejariam para eles, e até mesmo contrário ao que Deus desejaria para os seus filhos. Se você deseja o bem para você mesmo e o bem para os seus filhos, tenha certeza que você pode multiplicar 70 vezes 7 os seus desejos de coisas boas para você e sua família em relação ao desejo que Deus tem para você e sua família. É da vontade de Deus te dar o que você sonha, abençoar o seu lar e sua família. Israel está vivendo uma fase conturbada, uma fase difícil. E é lógico, nação em crise. O povo vivendo algo que não queria. A luta financeira, a fraqueza espiritual. É lógico que isso vem refletir, traz um reflexo direto sobre as famílias. E as famílias ali começam a viver coisas difíceis. Quando uma nação entra em crise política, moral, espiritual, sem precedentes, a crise vai afetar todos os lares e é automático. As famílias são as primeiras a serem afetadas. Então já não havia mais paz dentro do conceito familiar. Já vivia uma fase difícil, humilhação. Já estava sendo afrontado, estava sendo humilhado por causa da condição limitada que estava vivendo. O profeta aqui descreve que aquele que o humilhou seria envergonhado, aquele que o afrontou seria envergonhado. E eu percebo, dentro desse texto, lendo Isaías 41, vendo essa promessa de restauração, lançada essa promessa em meio a um tumulto, em meio a uma bagunça política, uma bagunça espiritual, conceitos morais rompidos, sofrimento, em meio a tudo isso, surge uma palavra de esperança. Sim, surge uma palavra de esperança. Isso, nesta manhã, eu aqui orando, buscando a Deus nesse texto, vendo essa história, dessa promessa, eu estava meditando sobre as confusões de nossa vida. Estava meditando sobre quando estamos vivendo aquele momento, às vezes, dos mais difíceis de nossas vidas. Não só em Isaías, mas em muitas outras histórias que envolvem outros personagens, como nação, como família, como profetas. Sempre a restauração, o avivamento, como é de se esperar, acontece nos momentos mais difíceis, porque são momentos de luta difíceis, que as coisas acontecem, que tudo se desarruma, que tudo se perde e que tudo fica confuso e que não há esperança e há muita confusão e há muito conflito e contenda. É nessa hora que Deus sempre vai entrar, sempre é assim, porque para ter avivamento tem que ter um estado de estafa, de cansaço, de esgotamento moral, físico, espiritual, familiar, social, sempre para ver um momento de renovo, uma promessa de dar volta por cima, de se reerguer. Isso tem que estar acontecendo no momento em que tudo está ao contrário, em que tudo diz que não, onde tudo está aquela bagunça. Então, de repente, Deus entra com a misericórdia, com a sua graça, com o seu amor infinito e promete a restauração, o avivamento. Querido, fica feliz esta manhã
Porque se está tudo bagunçado, sem resposta, se está tudo estranho, esquisito, tudo contrário, totalmente contrário do que você sonhava, imaginava ou pensava, ou do que mesmo queria. É nessas horas que o poder e a palavra de Deus vem com promessa de restauração. Então somente esteja em estado de vigilância, de oração, buscando, clamando, porque nessas fases também é que a gente resolve então orar, buscar mais intensamente. Sempre que o povo estava em grande aflição, em um período longo de sofrimento, havia um despertamento pessoal das pessoas em clamar, em pedir socorro. Eles lembravam de Deus, lembravam das obras de Deus, buscavam e clamavam. E Deus então sempre, na sua eterna, infinita bondade, longanimidade, benignidade, o Senhor, Ele trazia restauração, avivamento num momento difícil. E essa sua luta, esse momento difícil, nada mais é do que a oportunidade de Deus reerguer a sua vida. E por fim, amados, eu fico percebendo, meditando, que quando Deus entra na nossa bagunça, é como uma mãe prendada, tem aqueles filhos bagunceiros, bagunçam tudo a casa. Por mais que a mãe esteja irada, a mãe vai, ainda que exorte os filhos, ela vai reorganizar toda a casa, vai exortar, vai reeducar os filhos e vai ensinar os filhos. Mas ela nunca vai deixar de ser aquela mãe zelosa que organiza, que reorganiza a vida dos filhos. E assim é o nosso Pai bondoso. Nessa bagunça da sua vida, nesse tumulto sentimental, moral, nessa situação financeira, nessa situação de saúde, nessa situação de tragédias que cercam as nossas vidas, que cercam a sua vida, é aí que Deus vai ver a oportunidade de revelar o poder e a graça que Ele tem para conceder aos filhos que choram, que sofrem, que oram, que buscam. Porque Deus, para enxugar lágrimas, Ele tem que ter um rosto que está molhado com essas lágrimas. Deus, para consolar um coração aflito, Ele tem que ter alguém que está aflito por uma necessidade, e Ele vai consolar, dando resposta, reestruturando e consertando as coisas. Então essa bagunça na sua vida nada mais é do que a oportunidade de Deus se revelar na sua vida e as pessoas enxergarem e reconhecerem esse Deus na sua vida. Você vai ser então um instrumento de glória de Deus na terra. Agora, não importa o que você tenha feito, importa que haja reconhecimento, busca, oração, arrependimento, que haja entrega, que haja aquebrantamento diante de Deus. Porque a bagunça da minha vida pode estar por 3 motivos acontecendo. Primeiro, uma vida que eu esteja levando que não é da vontade de Deus, eu não estou percebendo e vivendo como eu quero, e não como Deus quer. Isso vai abrir portas para situações negativas acontecerem na minha vida, não que Deus queira, mas se eu abrir a porta para o ladrão, ele vai entrar, porque se eu não abrir, ele vai querer arrombar, mas se eu abrir, ele entra mais fácil ainda. Então, às vezes, o meu estilo de vida que eu estou vivendo não está agradando a Deus, não entendendo isso, eu gero essa bagunça, a bagunça que eu gero, Deus arruma. Às vezes é porque eu, como ser humano falho, cometo algum pecado e não percebo esse pecado. Como Davi, na história de Betseba, quando ele fez o Salmo 51, ele se surpreendeu com a dimensão da ação dele, do pecado que ele cometeu, e então, nessa situação, ele reconhece o seu pecado, percebe o seu pecado. Então Deus, depois daquele Salmo 51 que ele ora, arrependido, confesso, Deus então restaura a sua sorte, a sua vida, as suas bênçãos. Então a gente tem que entender que as bagunças de nossa vida, estou usando esse termo porque está falando de má fase, de situações contrárias, tristes, que fazem sofrer, que fazem sentir dor, que fazem nos desgastar. Então, aquela que você produz por um estilo de vida que você acha que está bom, mas não está. Tem aquela que é pelo pecado diretamente. Às vezes a gente nem está entendendo que está em pecado, mas está. E tem aquela que é uma permissão de Deus, no sentido de que Deus quer falar algo contigo. Não é à toa que a Bíblia diz para nós, no Provérbios, que é melhor a casa onde há luto
do que a casa em que está tendo um grande banquete, uma grande festa. Porque no momento de luto, que simboliza um momento de dor, um momento de dúvida, um momento de desconforto emocional, de espiritual, de desconforto sentimental, a reflexão, a meditação real de vida. No momento de alegria, de festa, no momento de posses, não há tanta reflexão, não há tanto reconhecimento, porque a dor e o sofrimento trazem aquebrantamento, e o aquebrantamento eles nos aflora para a sensibilidade espiritual, e então começamos a compreender, a entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus, Ele permite ser lançado sobre nossas vidas algumas provas para nos sensibilizar, para ouvirmos a voz e entendermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não importa qual é a porta, qual é a raiz, qual é a fonte da sua bagunça espiritual na sua vida, da bagunça espiritual no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento, nas suas finanças, na sua saúde. Não importa o quão bagunçado, o quão conturbado esteja tudo. Eu quero falar do Deus que é longâmino. Deus, ele tem um poder de nos suportar infinitamente, nos entender, nos perdoar numerosas, infinitamente vezes mais que for necessário. Deus é longânimo, ele é tardio em irar-se. A sua misericórdia dura para sempre, a sua ira é só por um momento. E esse Deus, ele vai ter misericórdia de ti, porque essa sua aflição é a arma de Deus para te aquebrantar, para te sensibilizar, para você enxergar e ouvir as situações, ver as coisas. E então Deus vai, como prometeu em Isaías 41, promete na sua vida para você não temer, porque Ele vai restaurar, Ele vai levantar, Ele vai abençoar, Ele vai curar, Ele vai tirar do leito, Ele vai prosperar, Ele vai dar o ouro e a prata, Ele vai restituir casamento, famílias, filhos, Ele vai restituir ministérios, a sua vida, Ele vai fazer grandes coisas em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra da meditação aqui neste monte, nesta manhã, que Deus abençoe sua vida de uma forma abundante e poderosa, para que você enxergue espiritualmente, ouça espiritualmente e tenha aflorado a sua pele a sensibilidade de sentir, ouvir e entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e seja restituído, seja restaurado, seja avivado, seja reconstruído em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Só vitória.